Olá, primos e primas, sejam bem-vindos aqui ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje nós trouxemos dois convidados de peso. Juntos somam mais de 60 mil seguidores e vamos falar onde investir em 2023. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora namorei. Por isso trouxemos Homem Finanças, ele com a barba feita, e Mary Poppins, ela também com a barba feita. Prometo que está. E se tivesse aqui o Ruben, também seria com a barba feita. E o Ruben sem barba que está a assistir do outro lado. Pronto, para quem não está a perceber, nós não anunciamos nada. Isto foi programado nas últimas 2 horas. Portanto, nós basicamente decidimos que vamos gravar o podcast ao vivo. Hoje, 3 convidados e sim, vai ter de ser fixe. Portanto, o tema de hoje vai ser onde investir em 2023, que cuidados é que devemos ter. Peraí. Porque o Ruben do Financial Tube está a dizer, fez a barba ao homem. Ruben, há quem tenha barba para fazer, está bem? Era só isso, podes continuar. Eu acho que ele quer participar também, o Ruben. Se ele tiver aí, ele entra também. Pode participar. O Ruben, manda convite, que entra está bem já aqui para o meio. Manda convite. É bem-vindo. Aliás, Ruben, eu por acaso, eu é que falhei, que hoje um dia me mandou uma mensagem, porque eu quero muito que ele venha aqui falar connosco sobre o Wall Streeters. Wall Streeters, pois é. Mas ele... Um projeto muito interessante mesmo. Eu não tenho nada a ver com o projeto, está bem? Eu não tenho nada a ver com o projeto do Wall Streeters, mas sou amigo do Ruben e acho que o projeto está muito bem feito. Eu vejo isso pelo cuidado que o Ruben tem com o projeto em melhorar, e todos os dias melhora. E sempre que alguém tem uma ideia para melhorar, se fizer sentido, ele acrescenta essa ideia. Mas acho que, sem dúvida, o Wall Street será uma ferramenta ótima para ajudar a investir em 2023. Portanto, acho que sim, está muito bem feito. E mais, nós temos a falar, se calhar não vamos partilhar isto, ele vai partilhar quando entrar. Mas eu gostava de, se calhar, quando pensarmos agora onde é que vamos investir em 2023, as pessoas tivessem, se calhar, aqui em atenção um novo tópico que tenho explorado bastante, que é aquilo que eu acho que vai ser provavelmente o futuro. Eu não sei se já exploraram muito, que é a inteligência artificial. Já comecei a explorar. E então, já comecei a explorar, obrigado. O que é que achaste? Eu sinceramente, eu adoro. Já antes de tu começares a falar disso, utilizei a aplicação. Tu utilizaste uma diferente. Tu utilizei o Densa como aplicação e eu achei brutal. Qual é que usaste? O Densa é uma outra aplicação, ok? E basicamente tu fazes o teu protótipo, tu envias uma série de fotos e ele constitui também a tua imagem, exatamente, o teu avatar. Calma. O Ensa vai buscar aquela que eu mostrei, aquela que é a base. Ok, pronto. A Stable Diffusion é a base. Portanto, essa aplicação que foi criada vai buscar aí. Eu por acaso não fui a fundo. Então é stability.ai. Stability.ai Okay. é o nome da empresa. Certo? O nome da aplicação das fotos, tal como a OpenAI é a empresa, que não é empresa, é uma ONG, não é? Mas fundada pelo Musk, e não só, tal como a OpenAI é a empresa do ChatGPT. Certo? Ok, fixe. Ok. Então, a Stability.ai é que tem a Stable Diffusion, e a Stable Diffusion é onde eu faço aquelas imagens e é onde a Lensa faz aquelas imagens também. Parece fixe. Certo? Ou seja, imagina, se eu quisesse, tal como eu mostrei, não sei se repararam, eu mostrei o Elon Musk de Hulk, Certo, tenho o Donald Trump também de Hulk, que eu não pus, por acaso não. E imagina que eu queria fazer uma aplicação em que o objetivo era transformar as pessoas em Hulk. Eu podia fazer exatamente igual ao que a Mensa fez. E vocês carregavam as vossas fotos e ele depois vai a Stable Diffusion e dá-vos o avatar já em Hulk, digamos assim. Portanto, a maneira como está... Olha, só um bocadinho que vai entrar aqui o Ruben também, para só um bocadinho. 5 estrelas. Sim, fica aqui muita gente, isto vai ficar muito pesado, não vai aguentar, vai abaixo. Eu sou levezinho. Estás a ver que ele vai fazer a barba?
Foi por isso que demorou mais um bocadinho. Como é que é? Estão a ver? Espetáculo. Barba feita, boa. Não te preocupes, daqui a 2 meses já tenho barba. Ele percebe a piada. Mano, sincero. Não vou partilhar porque eu sou teu amigo. É melhor. Sónix. Não me digas só uma questão. Foste fazer aquela ceninha de pôr os pontinhos na cara? Diz? Existe uma cena que é para o pessoal sem cabelo e tudo mais, e fazem mesmo na cara, que é preencher com tudo mais para aquilo crescer. Não sei fazer nada disso, não. Vai crescer tudo naturalmente, Eu não posso revelar mais detalhes, senão isto já estou... Muito fixe. Olha, Ruben, vou-te só fazer assim um apanhado, não sei se percebeste, nós estamos a falar aqui onde é que vamos investir e onde é que se deve investir, digamos assim. Não é recomendação, mas quais é que são os setores que se calhar podem servir como ponto de orientação para agora, para 2023. Já falámos um bocadinho do Wall Streeter, já sei que estiveste a chorar, mas entretanto... Então, depois do rosto daqueles fogo, um gajo não pode... Sério, deixa só aqui pousar o telemóvel, desculpem lá. Pronto, já está. Muito fixe. Então, podes continuar em finanças. Ok. Então estamos a falar de inteligência artificial. Quando eu estava a explicar como é que a Stable Diffusion funcionava, como é que a Lensa funcionou. E agora é assim, imaginem. Eu no outro dia estava a ver... Aliás, até dei uma ideia ao Ruben. Tu foi para o Ruben e dei uma ideia para ele acrescentar no Wall Streeters, não é? Lembras-te da ideia que eu dei? Sim. Pronto, por exemplo, não é? Mas porquê? Porque eles têm os APIs disponíveis, tal como a Lensa utilizou o API da Stable Diffusion, tem os APIs disponíveis. Portanto, vocês podem perfeitamente construir aplicações fazendo isso. Imagina, para vos dar um exemplo, o Daniel, que é um excelente investidor, e provavelmente um excelente, o Daniel Pires, não é? Provavelmente ser um excelente investidor é também... O Sirip. Sim, a Sirip. E ele estava a fazer um vídeo de como fazer dinheiro com a inteligência artificial. Ele tinha lá uma coisa de fazer um e-book para crianças e não sei o quê. E eu lembro-me de telefonei ao Daniel assim, Daniel, melhor ainda do que fazer um e-book é fazer uma aplicação em que a aplicação conta uma história nova à criança todos os dias, consoante as personagens que ela escolhe e consoante a moral da história que o pai quiser. Certo? Yeah. E pronto, e entretanto pus um amigo meu a fazer a aplicação só porque sim, porque podemos fazer, e então está ela a construir esse tipo de aplicação. E porquê que isso é feito? Isso é feito exatamente como a Lensa fez para os avatares, que é, aquilo vai ter acesso aos APIs, e vai pedir para contar uma história com determinados parâmetros, por exemplo, uma história de dragões, uma história de... Pronto. E depois passa a voz da inteligência artificial e ela lê a história todos os dias, uma história diferente para o miúdo. Portanto, à noite tem sempre uma história diferente. Portanto, e isto pode ser feito para milhares de coisas diferentes. Eu dei este exemplo da história, eu por piada vou fazer, porque o Daniel tocou nesse assunto, mas podem fazer isso para milhares de coisas. Imaginem, ainda agora expliquei aqui, se quisessem aceder ao API para fazer uma aplicação para fazer os vossos amigos todos com a cara do Hulk e em forma de Hulk, podia ser ou em forma de avatar, como pus o Cristiano Ronaldo, não sei se tu viste no post. Não sei Sim, eu acompanhei. Pronto. Tudo aquilo que eu fiz dá para fazer porque dá para ir buscar a API. O que eu tinha sugerido ao Ruben, eu não sei se o Ruben quer partilhar, o que eu tinha sugerido para o nosso Twitter. Sim, podes partilhar à vontade. Posso? Ok, boa. Pode. Agora também já não tinha grande escolha. Mas o que eu sugeri, por exemplo... É quase... Oi, desculpa, isto está a cortar às vezes e depois eu estou a falar por cima. Eu estava a dizer que isto é quase impossível alguém copiar a ideia porque tinha que construir algo do zero. Por isso, essa cena da competição é um bocado... Claro, sem dúvida alguma. Pronto, o Ruben já está habituado no Allstreet a ir buscar determinados APIs, então pode perfeitamente ir buscar o API ao ChatGPT, por exemplo, e o ChatGPT assumir o papel como se fosse o Peter Lynch ou como se fosse o Warren Buffett, e neste mercado, e como este mercado está agora, que conselhos é que o Warren Buffett daria? Portanto, vocês podem falar diretamente com o Warren Buffett ou algo do género. Vai ser fixe. Exato, é isso mesmo. Portanto, é um extra, não é? Apesar de não ser conhecimento financeiro, é um extra que vocês podem utilizar com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial sabe tudo o que o Warren Buffett disse, sabe as frases todas, sabe tudo o que ele comprou até agora, tudo o que ele investiu, e pode-vos dar conselhos como se fosse o Warren Buffett. É muito engraçado, é uma coisa diferente de explorar. Isso é uma cena engraçada, tipo, e depois deixar pensar em termos éticos como é que as coisas ficam, não é? Isso tipo... é outra conversa. Agora, uma coisa é certa. A inteligência artificial vai ser o próximo grande investimento, assim como a inteligência artificial vai ser a próxima grande bolha. Certo. Sim.
E são duas coisas certas, na minha opinião. Eu isso acredito. Aliás, uma das coisas, tu falaste em inteligência artificial, e eu no meu caso, tipo, tendo em conta o ramo que eu atuo, até tinha comentado, mandei uma cena para o Ruben relativamente a isso. Porque eu trabalho com transportes, não é? Uma das empresas é sobre transportes. Eu já sei a tua opinião, tu não gostas da Uber, e eu ainda, felizmente, eu também não gosto da Uber, ok? Por isso é que tentei fazer uma cena completamente diferente. Mas uma das cenas que eu tenho explorado agora para 2023, e é que é uma das empresas que até eu agora investi recentemente, tem a ver também com a utilização de transportes via aérea, ok? Ou seja, o que está a acontecer agora, a partir de 2020, eles começaram a desenvolver isso com mais afinco, são basicamente táxis aéreos, onde até 4 pessoas, um raio de 35 km, e é um dos setores que, para mim, eu vejo Mas como é o tipo. quê? É helicóptero? No helicóptero, ok? Tem a ver com o sistema táxi, na mesma, leva 4 pessoas, mas o objetivo são fazer exatamente como tu vês nos filmes, ok? Como tu vês aquela situação que nós estamos a ver, vemos várias vezes em filmes e tudo mais, do género de tipo, na China o carro eleva-se e transporta 4 pessoas e tudo mais, isto já existe, ok? E é um dos setores pelo qual tenho andado cada vez mais interessado, porque acredito realmente possa ser então uma cena de usar para o futuro, mesmo que ainda vai demorar vários anos a desenvolver. Assim há perfeição e tudo mais. Tá. Tem vantagem, não tem condutor, e o condutor é o mais caro nos transportes. Exatamente. Exatamente. E isso faz foi sentido, uma das coisas que me vou explorar cada vez mais esse tipo de setores. Faz sentido. Gostei, muito bem. Mais para 2023, como é que nós vamos utilizar o Wall Streeters em 2023, Ruben, para investir? Epá, eu vou ser sincero, eu estive a pensar bastante nisso do ChatGPT, ou seja, como é que eu podia introduzir para além daquilo que tu disseste. É assim, existem várias formas, eu posso criar tipo um widget que todos os dias dá tipo uma lição qualquer acerca de um tópico, estás a ver? Ou seja, tu tens uma pergunta, imagina, e ele tipo escreves no widget acerca dessa pergunta como se fosse tipo o Warren Buffett ou Peter Lynch, e depois respondia dessa forma. Também posso criar tipo o ChatGPT, mas no All Streeters. Só que é difícil porque, por acaso, o Hugo, que é da minha equipa, ele estava aqui a falar, ele é da minha equipa, ele estava a dizer que o ChatGPT é complicado de usar porque ele não dá recomendações diretas de investimento e muitas das vezes ele corta-se um bocado. Não, dá. Dá. O truque é a maneira como tu fazes a pergunta, está bem? Ok. Aliás, não só dá como, eu vou fazer um post sobre isso depois, como tu podes arranjar maneira, consoante o texto, de ele assumir que é um conselho financeiro. Ou seja, Ok. ele assume essa postura e atua como se só desse aconselhamento financeiro. Não só Ok. pode, como Yeah. tem esse modo desbloqueado. Ok, essa eu não sabia. Então isso é bem fixe. Pronto, eu não fazia ideia. Ele tem esse modo mesmo. Eu sei programar mal, tá bem? Eu sou péssimo. Só que é bom eu saber programar mal, porque eu sei o que é que posso pedir aos meus programadores. E também sei Exato. que quando vejo as especificações, e a maneira como está programado, ele tem vários modos. Esse é um dos modos. Também tens o modo CEO de Startup, também Ok. tem esse modo, e podes pedir conselhos a um CEO de Startup. Tem várias coisas, tem vários modos que ele assume, e aconselhamento financeiro é sem dúvida um deles. Um profissional de aconselhamento financeiro. Está lá. Agora temos de perceber de que maneira que as pessoas vão conseguir utilizar isso e de que maneira é que elas vão também filtrar essa informação, não é? Como é que as pessoas devem utilizar isso? É bom. E não só em termos de investimento. Eu acho que a grande vantagem está, nós somos todos diferentes. Yeah. E todos nós temos um conhecimento em determinada área porque estamos naquela área há não sei quantos anos. E imaginem, eu conheço médicos que recorrem ao ChatGPT para dar diagnósticos, certo? Porque serve de base, porque normalmente os médicos têm uma coisa que é desenvolvem diagnósticos preferidos. Quanto mais velhos são os médicos, mais diagnósticos preferidos têm. Enquanto o político não tem diagnósticos preferidos. Portanto, a teoria é essa, certo? E já há muitos médicos a utilizar o ChatGPT para dar diagnóstico.
é ou não é fácil, se calhar, pegar no ChatGPT e construir uma aplicação para os médicos em termos de diagnóstico? É bastante fácil, está bem? Pode haver alguns modelos, aquilo que se chama Model as a Service, alguns modelos de inteligência artificial que sejam melhores do que o ChatGPT para fazer, está bem? Mas, de qualquer maneira, é uma forma, a medicina. Agora, se eu trabalho noutra área qualquer, e se eu olho para o lado e vejo um colega meu a utilizar o ChatGPT, por exemplo, ou outro tipo de ferramenta de inteligência artificial para fazer determinadas coisas, eu penso, se calhar posso aplicar esta aplicação, não é? Para quem não tem tanta experiência nesta área, não é? Conseguir fazer o que eu faço nesta área, algo do género. E acho que o truque passa por aí, se calhar criar uma aplicação de acordo com aquilo que a pessoa percebe. E porquê que a pessoa usa o ChatGPT? Porque o API é fácil de aceder, e acho que o truque passa mais por aí. Imagina, se eu sou bom a contar histórias de criança, fazer uma aplicação para histórias de criança, como foi o caso. Se eu sou bom se eu tenho um negócio qualquer em termos de investimento, ver para onde é que as pessoas estão a usar o ChatGPT em termos de investimento. Ou como foi a ideia dos avatares, aquilo fatura mais do que €1 milhão por dia, a Lença. Certo? $1 por dia, uma coisa que não custou nada a fazer, custou zero a fazer, praticamente. Não é? Vai lá gratuitamente, saca a aplicação gratuitamente e as pessoas pagam $10 para ter acesso a um avatar que eu, por exemplo, porque tenho conhecimento suficiente, poderia fazer isso de forma gratuita, como fiz para o Elon Musk ou como fiz para o José Mourinho desenhado pelo Frida Kahlo. Não sei se tu viste, que eu achei que foi uma obra de arte incrível. Certo? Pronto. E imaginem, há montes de ideias. E imaginem, o que é que eu acho? Eu acho que as ideias vão ser o novo petróleo, digamos assim, dos próximos tempos, porque as ideias contam mais do que a execução, porque a execução, imagina, o que é que eu preciso de desenho? Zero. Mas eu consigo chegar a uma coisa de inteligência artificial, ter uma ideia e pôr essa ideia em prática. Portanto, eu acho que as ideias vão ter mais valor do que a execução, porque até agora a execução tem tido muito mais valor do que as ideias. Há muitas ideias, mas depois as pessoas não executam. E agora, se calhar, a inteligência artificial faz esse trabalho pesado. Imaginem, quando foi inventada a máquina de calcular, a maior parte dos matemáticos achava que ia ficar sem emprego. Certo? Mas não ficou. Hoje é igual, independentemente do setor que vais pegar, as pessoas pensam sempre que perdem o emprego. Sempre. É isso. Mas por mais que eu tenha uma máquina de calcular, eu não consigo fazer os mesmos cálculos que o Einstein fez, porque eu não tenho o raciocínio que o Einstein tem e não consigo chegar lá em termos de física. Certo? E, portanto, eu acho que a inteligência artificial vai tirar muito do trabalho dos cálculos, etc. Quer dizer, a máquina de calcular, seja qual for, faz melhor cálculos do que o Einstein fazia. Certo? Então, como a inteligência artificial, se calhar vai começar a desenhar melhor do que as pessoas que desenham hoje. Estão a perceber? Mas as ideias estão lá. E se calhar é isso que conta. E isso conta. É nós temos cada vez mais ideias e acho que as ideias vão ser o novo petróleo. Acho que sim. Mas achas que isso depois passa para o consumidor final? Porque imagina, tu vês isso no exemplo de tipo, quando tu cobras por tipo aquela típica história do canalizador, não é? Tipo, é a tua casa e tipo, está lá 5 minutos e aperta-te o parafuso e o problema está resolvido e cobra-te 100 euros e tu dizes tipo, mas só apertou o parafuso, mas tipo, eu sabia qual é que era o parafuso que ia apertar. Mas há um bocado essa percepção, tipo, ainda está muito associado. Calma, então Tempo que tu dedicas a uma coisa e... Não, mas a Lenza é isso. A Lenza custou zero. A Lenza custou zero. Certo? Zero. A Lenza é isso. Uma coisa que não custou nada, certo? E que cobra $10 para fazer 10 avatares teus. Custou zero. Uma coisa que eu acho que o pessoal se esquecer é que tipo, já não existe nada que seja novo, digamos assim, não é? Ou seja, nós estamos a lidar com coisas, quer seja um carro, quer seja uma aplicação, há coisas que sofrem update, mas não há nada que seja novidade, não é? Tipo, pegas num iPhone, pegas num telemóvel, eles são todos iguais, tipo, só chega e é como o Ruben faz, acrescenta aplicação, acrescenta aqui, acrescenta uma coisa mais, mas não existe nada que não tenha sido inventado. Nós só estamos a fazer atualizações a tudo, não é? E a acrescentar uma coisa, é como um livro, nós vamos acrescentando coisas e pontos de vista diferentes, mas todo o conteúdo... E há a cena que é tipo, tu às vezes tens a ideia, só falta tipo a execução de dar o passo, tipo, mas na carros voadores tu já imaginas há anos. Tipo, história, exatamente, tipo, a parte de depois dar o passo e executar e ver se é possível, não é? Que demora. Mas por acaso, o Elon Musk já falou várias vezes sobre isso. Por acaso os carros voadores, acho que até agora não foram implementados, porquê? Porque o único sistema de propulsão que nós conhecemos, os únicos que nós conhecemos, fazem um barulho do caraças. Vocês dizem houve um que já saiu agora, desculpa, Ruben. Houve um que saiu agora em janeiro de 2023, ok?
que foi que sofreu um investimento bastante pesado por parte da Stellantis. Que eles começaram então, agora em janeiro de 23, fizeram protótipos, chamaram o pessoal da aviação e tudo mais, onde então já se meteram um carro a circular e, se não me engano, foi a United Airlines que encomendou mais 100 milhões só de carros voadores. Eu estava a dizer, era outra cena. Eu estava a dizer, por exemplo, imagina, se tu tiveres um drone a levantar ao teu lado, tu vais ouvir o cagaçalo que aquilo faz, aquilo faz barulho. Estás a ver? Se tu tivesses o teu vizinho todos os dias assim para o trabalho a fazer um cagaçal do caraças, estás a ver? Isso seria uma dor de cabeça gigante. Por isso é que até agora, acho eu, e por isso foi o Elon Musk que disse e tudo, não é? Eu acho, foi eu estou a tirar do que ele disse. Pá, é por isso que não temos carros voadores, sinceramente, porque senão... Imagina, eu estou a imaginar já que moro aqui no 7º andar e estava a ouvir buzinas aqui mesmo ao lado da janela. Pois, exato. Mas ele dizia que eles andam aí. E não sabes gaivotas. Deixa-me ver se eu aqui também assim, já vamos fazendo isto. Eu também lhes dou o nome da empresa que desenvolveu isso, que é mais simples. Mas e tu, minha querida? O que é que tu achas agora para 2023? Diz-nos coisas. Eu gosto muito de falar sobre estas coisas e destas ideias todas, mas na verdade, tipo, em termos de investimento, eu não mudo conforme. Ou seja, o que eu acho que vai crescer. Ou seja, eu continuo a investir de forma passiva em ETFs e gosto de ver estas coisas e de pensar nestas coisas até numa perspectiva tipo de um rendimento extra, mas não. Ou seja, sendo uma coisa minha, mas não investindo em setores específicos. Isso é fixe. Muito bem. Ou seja, SP500 e coisas assim, é isso? Tipo isso, sim. Olá. Perfeito. Já houve uma altura, imagina, tipo, e até estou ainda a reduzir mais, porque eu não querendo fazer stock picking, que nunca quis, ou estar a escolher ETFs de nichos, estava a acabar por fazer a mesma, tipo, era um stock picking um bocadinho mais diversificado, mas acabava por ser a mesma coisa. Ok, concordo plenamente. E atenção, eu não quero ser mal interpretado, eu não estava a dizer isso para as pessoas investirem em influência artificial. Imagina, se eu começasse um side hustle, certo? Eu acho que as pessoas, imaginem, para quem nos está a ouvir, isto é a minha opinião, vale o que vale, muito pouco, mas para quem nos está a ouvir, o conselho continua a ser aquilo que eu dou sempre, se calhar, que é SP500, 100 euros, 200 euros, 300 euros todos os meses, seja o que for. Imagina, não sou eu que acho, o Warren Buffett acha que é assim, que sou eu para dizer o contrário. Não é? Se a pessoa não sabe nada mais do que isso, não é? E não tem grande conhecimento, eu posso estar diversificado com 500 empresas, etc. E há boas perspectivas de crescer em 2023, porque o bear market não dura para sempre. E normalmente quando se compra, e quando se compra durante um bear market, a probabilidade de crescer é muito maior e ter lucros, portanto, acima, com 2 dígitos, certamente é muito maior quando acontecer um bear market. Se não acreditem, perguntem ao ChatGPT. Agora, a cena é, quando eu estava a dizer isso, era o que eu queria que as pessoas que nos estão a ouvir, as 100 pessoas que nos estão a ouvir, olhassem para a sua zona, não é? Para aquilo que dominam e para o trabalho que dominam e pensar como é que a inteligência artificial está a me dar isto. Ou seja, imagina, um colega meu quando vai buscar qualquer coisa, a ChatGPT vai buscar o quê? Será que eu posso transformar isso numa aplicação? Porque não é difícil, eu posso ir ao Fiverr ou 99 Freelas e pagar 150 euros e o gajo constrói uma aplicação toda. Certo. Estão a perceber? Na Turquia ou no Brasil ou noutro país qualquer, ou eu conheço alguém que programa e fazemos parceria, eu tenho a ideia, tenho os contactos na indústria e ele faz a construção da aplicação. Era mais nesse sentido, ou seja, sem risco, no sentido em que eu estou a arriscar muito tempo e tem como é óbvio, não é? Mas era nesse sentido, num side hustle, não tanto da pessoa. Agora vou investir em inteligência artificial, porque é óbvio que a próxima bolha vem daí, não é? Agora basta ter inteligência artificial para atrair um investidor. E assim, e não é com uma coisa que, imagina, tipo, cresci este ano e até chega a bolha, tipo, daqui a 2 anos. Tipo, não é com os ganhos que tu vais ter nesse período, mesmo que saia dessa bolha a remontar, que vais ficar rico ou que vais resolver na tua vida, não é? Tipo, tem muito mais impacto nas coisas que fazes, tipo, na perspectiva, lá está, no site está a dar um rendimento extra mensal ou uma coisa assim, tem muito mais impacto isso do que propriamente tipo, estar à procura de um rendimento tipo, de mais 1% ou mais 2% de retornos dos investimentos. Eu acho que o tempo é mais bem emprego se não estivermos a trabalhar em nós próprios e em coisas que possamos tipo, controlar
do que estar à procura da porcentagem extra de retorno na próxima empresa que tipo, vai disparar. Sem dúvida. Epá, Sem dúvida. vocês têm que depois ver como é que vai ser os algoritmos que vão sair agora no Wall Streeters. A sério, vocês vão adorar. Juro, é que isto vai ser mesmo bem fixe. Porquê? Nós estamos agora a criar uma funcionalidade que é a edição dos algoritmos. Vocês podem criar os vossos próprios. Ou seja, vocês escolhem as métricas que querem, escolhem qual é que é o intervalo que acham bom para as métricas e depois, imaginemos que o Pedro sabe que aquelas métricas são excelentes para uma certa tipo de empresas, por exemplo, uma value company, estás a ver? Então o Pedro criou o seu algoritmo, partilha com os seus seguidores e os seguidores que não percebem nada sobre a bolsa têm um algoritmo feito pelo Pedro que, pronto, aparentemente tem que gerar bons resultados, né? Porque senão vais ficar mal na figura, né? Mas pronto, basicamente acho que essa funcionalidade vai ser bem fixe. E já agora, em relação àquilo do S&P 500, queria só dizer uma cena. Houve um rapaz, eu estava no ginásio, ele virou-se para mim: epá, tu és o Financial Tugas, né? E eu tipo, como é que é? Tudo fixe. E então depois ele teve-me a dizer que ele só investe em ETFs, ou seja, só investe no S&P 500 e sabe que eu só invisto em ações e que só recomendo ações. Só que isso não é verdade. Na maior parte das páginas, o que nós dizemos até é para cagarem-se nas ações e investirem no S&P 500 todos os meses, epá, e não se preocupem com o trabalho que dá a investir em ações. Ou seja, na maior parte das vezes, investirem em S&P 500 e acabou. E depois tentem ter, tipo, side hustles. Ou seja, só quando estiverem mais à frente, aí sim, ações. Há uma cena que o pessoal se esquece muitas vezes, que é, pegando em tudo o que existe, ok? Tudo o que nós falamos aqui, falamos de investimentos e tudo mais, falamos de rentabilidades, podemos falar, não importa, quer seja 7%, quer seja 12%, quer seja 13%, não importa. Não há nada que dê mais dinheiro do que desenvolver alguma coisa para nós. Isso é cena, para mim, tipo, é o ponto assente. Eu posso falar de investimentos a vida toda, mas o ponto que o principal é sempre, eu invisto principalmente no meu conhecimento, invisto principalmente nas empresas que me pertencem a mim, porque é isso que me vai dar, não é 10%, vai-me dar 300, 400, vai-me dar 600 por ano. Tipo... E se pensar na perspectiva de cash flow, tipo, imagina, se calhar até é relativamente fácil tu arranjares forma de ganhar 200 euros extra por mês, tipo, numa cena qualquer, e agora pensa, quanto dinheiro é que tinhas de ter investido para receberes esse valor em dividendos, ou em juros, ou seja no que for, tipo, é uma quantidade, tipo, enorme. Sim. Sem dúvida. Para receberes 200 euros em dividendos, precisas aí de 17 mil euros aí no mínimo. Não, 200 euros por mês. Ah, não, então podes somar mais. Podes somar mais. Exato, é isso. Isso podes somar mais. Pelo menos 50, 70 mil euros à volta Pois, disso. é isso, certo. E... É só dividir por 0,4. Pois, 0,4. exato. Sim, dependendo do setor, mas sim, por norma sim, 0,4. Dependendo do setor. Em média. É. 0,04. Dependendo do só setor. fazerem as contas. Como diz o Guterres, é só fazerem as contas. Muito bem. Não, mas acho que é interessante, nós falámos aqui um bocadinho e também, como o Ruben falou um bocadinho, desviar um bocadinho a atenção só daquilo das ações, desviar um bocadinho a atenção do risco que é... Imagina, eu acho que o Ruben é tipo o exemplo perfeito, porque imagina, tu tinhas a página dele, Financial Tugas, em que ele partilhava sempre tipo, o portfólio, as ações, as coisas que comprava, que vendia, etc. E agora ele próprio diz, tipo, eu parei de investir porque estou a investir, tipo, Wall Streeters é nisso que eu me estou a focar neste momento. E provavelmente vai ter retornos muito mais do que se tivesse feito a estratégia anterior que tinhas, não é? Retornos financeiros e mais, tipo, estás a criar uma cena que é tipo incrível, não é? Sim. É isso mesmo. Ou seja, eu vendi todo o meu portfólio para investir no projeto, ou seja, portfólio de ações, não tinha ETFs, mas lá está, o meu objetivo era pôr tudo num negócio e ver como é que isso vai dar. Porque eu sou novo, tenho tempo para voltar a recuperar as coisas, por isso essa foi a minha aposta, basicamente. Agora, por acaso está a começar a correr bem, vamos lá ver se isto corre mesmo bem, porque 90% das startups
vai à falência nos primeiros 5 anos, por isso... Mas vamos ver. atenção. Mas 90% das startups, 80, acho que 80, É 80? nos primeiros 5 anos, eu penso que sim, tenho certeza. Ok. Mas pronto, mas 80, 90, seja o que for, não interessa, os números são demasiado próximos. Vão à falência nos primeiros 5 anos e há uma razão para isso, não é? Imagina, já a quantidade de risco que a pessoa muitas vezes toma sem ter qualquer necessidade de tomar. Não é? Imagina, a maior parte das empresas, a maior parte das pessoas abre empresa, contrata empregados, faz não sei o quê, em vez de começar as coisas tipo a outro ritmo. Imagina, posso começar por abrir atividade, em que eu pago 0 para abrir atividade. É verdade. E se for preciso, nem sequer pago segurança social porque ainda tenho o empregador, e quando saio do meu empregador começo a fazer a outra cena e o meu side hustle, e quando o meu side hustle, e posso pagar só o meu empregador, quando o meu side hustle já dá mais do que o emprego onde eu estou normal. Isso pode acontecer. Sim. Eu fiz assim, foi assim que eu saí, não é? Foi um dos truques que eu usei para sair. Eu só saí quando já tinha suficiente para me sustentar durante um ano e o que estava de parte dava mais dinheiro, ou seja, o meu segundo emprego dava mais dinheiro do que o meu primeiro emprego, ou seja, aquilo que era meu dava mais dinheiro do que onde eu trabalhava. E as pessoas não têm que aumentar logo o risco como aumentam. E se tu reparares, é uma coisa engraçada, e depois podem ver os números, porque eu não sei os números de cor, mas que há à volta disto, estou a parafrasear, mas, por exemplo, nos franchisings, 70% sobrevive aos 5 primeiros anos. É quase o contrário. Porque o franchising tem outro tipo de acompanhamento, certo? O negócio já está estruturado, porque quando tu lanças sozinho e tu não tens, não és obrigado a ter nenhuma informação, nem finanças para não financeiros, tu não percebes nada de gestão, não é? Tu achas que percebes? Não é? Exato. E no franchising não, tens que ter formação, tens que ter, certo? E isso obriga-te a ter outro tipo de conhecimento quando começas no negócio. Portanto, grande parte das startups começam mal porque têm falta de conhecimento, coisa que tu não tens, portanto a tua vai correr bem. Não, eu sei que sim. Uma pessoa tem que sempre pensar que sim, porque senão, a sério, se eu pensasse que não em algum momento, isto acontece com qualquer negócio, e por acaso é uma coisa que cada vez tenho aprendido mais, e isto parece um bocado cringe, mas é verdade. Quando o Cristiano Ronaldo diz que nós temos que pensar que somos o melhor, isso é mesmo verdade, senão estamos lixados. Então, há 3 características, porque eu conheço um gajo muito inteligente, não estão a ouvir, não é? Agora está bom. Sim, agora sim. Muito bem. Então, sobre isso... Eu estava a falar de mim, vocês não perceberam, eu estava a falar de mim, tá bom? Podes continuar. Exatamente. Eu estava a falar do Pedro, como então, um gajo lança um livro e o que é que acontece? Eu, quando na pesquisa para o livro, que eu tenho 23 estudos científicos, e na pesquisa para o livro, as pessoas com mais sucesso há 3 características têm, 3. E uma delas é essa que estavas a dizer, que é uma autoestima grande. As pessoas acham que são arrogantes, um bocadinho arrogantes no sentido em que pensam que são melhores do que as outras todas. Certo? E é uma das características, não é a única, mas é uma das características. Estas características são, achar que têm capacidades acima da média, a segunda será, não é por esta ordem, obrigatoriamente, está bem? A segunda e acham que têm muito a provar. A regra geral também... Isto tem outras consequências, depois eu falo isso no livro, isto tem outras consequências em termos do relacionamento com os outros, está bem? Portanto, usar como moderação. É verdade. E a terceira é a capacidade de ter autodisciplina. Portanto, segundo alguns estudos que eu encontrei, que eu incluí no livro, estas são as 3 características mais importantes para alguém ter sucesso nos negócios, que é ter muita confiança em si próprio, achar que tem algo a provar e ter autodisciplina de, ok, eu não recebo isto agora, mas mais à frente eu vou receber Y, bem maior. E eu acrescentava aí a insaciedade também. Uma coisa, imagina, quando tu tens muita confiança em ti, as pessoas não acham que tu és um merdas, certo? Queres provar às outras pessoas que não és, cria isso que estavas a dizer. Yeah. Certo? Mas é isso mesmo. Pronto. Nos estudos que eu reuni, este pareceu a coisa mais consensual e por isso eu incluí no livro. Eu acho que é interessante. Primeiro, vamos só fazer aqui um apanhado para o pessoal não estar assim um bocadinho perdido. Onde é que nós achamos, neste caso ao falar, nós não combinámos nada, sinceramente, como viram isto foi tudo uma surpresa. Onde é que nós achamos que seria então interessante investir este ano? Em nós. Investir no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, investir em fazer alguma coisa ou mais por nós, tirar proveito de tudo o que existe, procurar ao lado possibilidades de rentabilização, procurar ao lado como é que nós podemos tirar partido das novas tecnologias e tudo mais. Acho que esse é o ponto principal que também é preciso só apanhar aqui, fazer assim um nozinho para o pessoal não se perder. Mas acho que é isto o principal para este ano. E é
é mesmo importante nós investirmos em tudo que tenha a ver connosco, porque só isso é que nos vai dar, não 10, não 12, mas como eu disse, 600%, 700%, 900%, é o principal. Sem dúvida. Posso só acrescentar uma coisa em relação a um tópico já muito antepassado, mas pronto. Não sei, vocês deixam? É porque o Milton estava a falar sobre a criação da empresa e acho que isso é importante. Eu, por exemplo, criei agora a empresa por um motivo muito específico e acho que 90% do pessoal que cria empresa muito cedo por causa, pronto, sem necessidade, é mais pelo estatuto e por, tenho uma empresa e é fixe. Mas pronto, eu criei a empresa porquê? Porque o Estado agora, por exemplo, criou uma coisa que são os vouchers para startups. Está a dar à volta de 30 mil euros para startups. Então eu criei a empresa com o objetivo de receber aquele benefício Voucher. do Estado, ou seja, aquele voucher. Por isso é muito importante abrir a empresa só mesmo no último caso, quando vêm que já estão a faturar. Eu também não sou contabilista, atenção. E A minha pergunta era... recebeste o voucher? Não, ainda estou a fazer agora a candidatura. Mas tenho um amigo meu que já fez, eu não posso dizer quantas candidaturas, mas fez algumas e ainda não recebeu nada e não faz ideia, porque o Estado diz que demora montes de tempo até atuar, mas pronto. Mas o objetivo é receber, eles dão 5 mil euros de cada vez, ou seja, vão dando às partes, o voucher total são 30 mil euros, vão dando 5 mil euros cada vez, vamos ver. Eu depois, quando eu receber o dinheiro, eu digo, se calhar Mas para o próximo ano. quais é que são os requisitos para ter acesso a esse voucher? Os requisitos. Aquilo é um voucher de produtos verdes e inteligência artificial. Olha, por acaso, inteligência artificial, por falar nisso. Por isso, usem ChatGPT na vossa aplicação, startup, o que for, e já têm o voucher. Certo. Não é garantido, mas muito fixe. Mais, meus queridos. Tinha aqui uma pergunta no chat, se não me engano. Vamos fazer aqui. O que pensam sobre mentores, essencial? É a Carolina Fernandes, 37. Deixa-me ver se eu encontro aqui as perguntas. Eu acho que é sempre mais fácil tu ouvires a informação resumida de alguém que já passou pelo que tu estás a passar ou vais passar ou o que seja. Tipo, claro que ela pergunta se é essencial. Essencial não há de ser, não é? Porque se calhar essa pessoa que hoje é mentor, se calhar até tipo, nem teve grande, sempre, não é? Mas demora muito mais tempo se for sozinho, não é? Tiveste mentores ou não, Fire? Sim. Tiveste mentores ou não, Pedro? Sempre. Tiveste mentores ou não, Rubens? Então, o meu mentor está aqui na live. Muito bem. É um teu gajo. Não sei. Não, vai, estou a brincar. Mas sim, já tive mentor, sim. Eu acho que é importantíssimo ter mentores. Importantíssimo. Para mim é tipo ponto-chave. E é isso, imagina, tipo, há tanta coisa, há tanta informação e há tanta coisa que tens de saber e que tens e que queres, não é? Tipo, porque nem tudo tem uma finalidade, às vezes é só por lazer que queres aprender as coisas ou isso tudo. Tipo, com tanta informação é impossível tu teres tempo para atalhar a informação de tudo. Sem dúvida. Acho que sim, acho que imagina, se todos aqui tivermos mentores é porque se calhar conta, não é? Yeah. Nem que seja, eu acho que a maneira mais fácil de ter mentores é mentores por 10 euros. Imagina, vocês têm biografias de pessoas que escreveram. Eu prefiro autobiografias, porque a autobiografia tem a mesma visão de quem tem as coisas. Eu prefiro autobiografias. Vocês têm montes de autobiografias de pessoas que eu gostava de ser como esta pessoa, pelo menos nesse aspecto neste mês. E nós podemos ir ler as autobiografias e perceber o que aquela pessoa pensou com aquele problema e quando houver um problema semelhante, usarmos o mesmo tipo de modelo mental para resolver esse problema. Portanto, acho que sim, e acho que há maneiras baratas até de conseguir ter acesso aos melhores mentores do mundo. Eu estou a dar o exemplo, Benjamin Franklin tem autobiografia, Andrew Carnegie tem autobiografia, há muitos de autores com autobiografias, mesmo Tim Ferriss, a maior parte dos livros deles são um género de autobiografias porque falam sobre experiências próprias. Existe um leque enorme de excelentes pessoas que chegaram longe. Naval Ravikant tem o Naval Manak, a autobiografia também. Portanto, há várias maneiras de fazer e baratas até. Temos acesso a pessoas multimilionárias
que resolveram problemas com determinados modelos mentais e que esses modelos mentais com que eles resolveram os problemas estão em livros e que nós podemos utilizar a nosso favor, sem dúvida alguma, concordo. Olha, os meus mentores, eu foco-me sempre em pessoas que estão ou fazem aquilo que eu gostaria de fazer. É isso mesmo. Basicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, um exemplo muito simples. Quando eu quis abrir um restaurante e eu fui pegar em pessoal que já tinha restaurante, faturava bastante, fui aprender com eles tipo quase de graça durante 3 meses e só depois é que tipo, começava a trabalhar realmente a full time com eles. Mas era isso, tipo, tu dizes assim, ok, eu quero aprender sobre isso, eu vou reduzir, nem que sejam os meus ganhos para aprender, porque tens uma visão que podes ganhar muito mais lá à frente, não é? Estás a abdicar de um período de tempo para tirar a vantagem logo a seguir. Atenção, depende, imagina, eu já aceitei, imagina, já aceitei pessoas a trabalharem grátis para mim para aprenderem, já aceitei, mas neste momento se calhar era demasiado caro, o grátis saía caro, no sentido em que o tempo que uma pessoa perde em ensinar algo do género. Uma história muito engraçada do Warren Buffett, não é? O Warren Buffett pediu para ir trabalhar para como é que ele chama? O Graham Stephan. Não é Stephan, não, pá, sério. Qualquer coisa Graham, não interessa. Sim. O Warren Buffett pediu para ir trabalhar para ele grátis, o Graham disse-me que não, que era... O Benjamin Graham. Benjamin Graham, é isso mesmo. Isso. Benjamin Graham, obrigado. O Benjamin Graham disse mesmo assim era demasiado caro. Portanto, contratar o Buffett, mesmo que fosse grátis, certo? Sim, porque custa tempo. É isso? Portanto, ensinar, etc. Depois acabou por dar a volta e etc. Mas sim, acho que sem dúvida, se o mentor aceitar de forma gratuita, ótimo, 5 estrelas. Por acaso é isso. Eu já tive alguns casos assim no Wall Streeters. Pronto, pessoal que sai da universidade ou está na universidade e depois vem falar comigo, olha, gostava de aprender, gostava de, ganhar um bocado de experiência e tal, e depois recorrem, por exemplo, ao projeto para ganhar a experiência, só que, pá, não... Sai caro, para já, sai caro. Sai, muito caro, mesmo, muito caro. E não tem noção disso, E depois o problema o que acontece é, a pessoa aprende e depois sai. O problema é esse, não está... Sim, tu gastaste o tempo, né? Tipo, não... Sim. É isso mesmo. Olha, pessoal, eu volto já, vou só ligar a luz, não vejo nada. Certo. Vamos os dois aqui escurinhos. Muito triste. Então, se nós já sabemos que é importante investirmos em nós, é importante nós desenvolvermos aqui situações, neste caso, e se queremos utilizar este novo ano, todas as oportunidades que vão aparecer, eu aproveito também para questionar aqui o público que nos está a ouvir, okay? O que é que vocês tencionam fazer, ou que coisas é que vocês estão a fazer este ano de diferente dos outros anos? O que é que vai tornar este ano para vocês especial, 2023 especial? O que é que vai mudar? Principalmente isso, acho que é importante nós também tenhamos aqui saber o que é que o público vai fazer. O que é que tu vais fazer, Pedro? Diferente. Vou viajar mais. Vou viajar mais. Milton, ele desde o livro 4 horas por semana é só assistentes virtuais e não sei o quê. Perfeito. Ele passou de trabalhar tipo 17 horas por dia para finalmente poder descansar e fluir. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é que é o espírito. Eu não trabalhava, isso é verdade, trabalhava 17 horas por dia, mudou bastante, e nós falámos sobre isso no último podcast, portanto quem não ouviu o seu ontem, mudou bastante a minha vida nesse ponto. Comecei realmente a delegar mais tarefas básicas, tá bom? Tarefas básicas que comecei a delegar mais, comecei a ter mais tempo para mim, por isso é que voltámos a ter o podcast, voltámos a fazer estas lives e tudo mais, que eu estava sinceramente abarrotado, mas também por outro lado foi interessante este período porque permitiu, eu acho que estava a precisar realmente dar o boom principal, porque as coisas estavam a correr super bem e tudo mais, então tive que ir afundar de cabeça na empresa de França, porque estávamos mesmo a crescer, tipo, que era uma coisa doida, então não dava tipo para desleixar, entendes? Não dá para desleixar assim do nada, mas mudou bastante o facto de ler o 4 horas por semana e tudo mais, e o essencialismo foi tipo cruciais na mudança de vida, digamos. Excelente, ainda bem. Eu Mas por acaso... toda a gente que lê. Desculpa, Jua.
Não, estava só a dizer, acho que acontece a toda a gente que lê, acontece isso, produz mais em menos tempo e foca nas coisas que são realmente importantes e aprende a priorizar de forma correta. Correta, pelo menos, e que o mais próximo do correto possível, sem dúvida. Concordo com isso. Sim. Eu estou aqui só a ver quanto é que foi o crescimento para vos passar assim números que é mais simples. Eu só ia E tu, dizer Ruben? eu ia só dizer Força, uma força, coisa. Um amigo meu hoje partilhou um story muito fixe, por acaso. Que eu, por acaso, cada vez mais tenho estado a ter atenção a isto e focar-me nisto, que é um senhor que tem vários negócios, estava a dizer, um negócio só é um negócio quando a partir do momento em que tu, como CEO, pronto, o CEO tem que ter sempre o seu trabalho, né? Mas tu, como criador do negócio, tu tens que pensar sempre em afastar-te do negócio e que ele funcione sem ti. Ou seja, Sim. se o negócio Nós tivemos não essa funcionar... Pô, então, eu também tive essa conversa contigo, não foi? Numa live. Mas eu, por acaso, eu vi a story hoje e lembrei-me disso. Eu tenho o hábito de fazer bullying aos meus amigos que dizem que têm um negócio, e depois digo, não, tu não tens um negócio, tens autoemprego, é diferente. Pois, Uma coisa é ter um exato. negócio, outra coisa é ter autoemprego. Certo. Ou seja, a pessoa deixa o emprego onde trabalhava 8 horas e depois passa para um emprego que a pessoa criou e que trabalha 16, trabalha ao dobro. não é? Exato. Pois, E isso não é um negócio, não é? Isso não é um negócio. Tem um negócio, não, tens um emprego novo, que é o emprego teu, trabalhas para ti, mas é um emprego, não é um negócio, porque o negócio sobrevive quando eu não vou lá. O negócio sobrevive quando eu vou de férias e o negócio continua a faturar. Isso é que é um negócio. Sim. fogo, então estava a falar disto e já tínhamos falado sobre isto. Oh, pá, Sim, que eu sem não dúvida, trazer- sem dúvida. Não faz mal. Na qualidade Tem de aqui ser uma doutor, pergunta para o na Ruben qualidade de Saltes. doutor, eu deixo passar. Eu faço a barba, não te preocupes. Não sei se vocês conseguem ver aqui a pergunta que apareceu. Não. Eu não consigo Pronto. ver o chat, pá. Eu paro de. Ok, pronto, não faz mal. Está aqui uma pergunta que apareceu agora também, que diz o seguinte, esta é para o Ruben. A plataforma no Wall Streeters é paga? Ah, sim, depende, é um freemium, é assim que se chama este modelo de negócio, que é como se fosse a Spotify, tem um modelo gratuito, em que não tem anúncios, quer dizer, em que tem anúncios, e depois tem um modelo pago que tem anúncios. No Wall Streeters é a mesma história, ou seja, tem um modelo gratuito que tem anúncios, tem algumas funcionalidades que estão bloqueadas, e pronto, basicamente o premium conseguem desbloquear essas funcionalidades. É mais ou menos isso. É o modelo habitual Certo. que existe hoje em dia nas plataformas. E a questão número seguinte, este vai ser para o Homem Finanças, qual é o vosso sentimento para o mercado de cripto neste ano de 2023? Eu não penso em cripto em 2023, tal como não penso no mercado da bolsa em 2023. Tudo o que eu penso é em 2033. Certo? Certo. E acho que em 2033 vai estar a valer muito mais do que vale agora. Sim, isso é certíssimo. Isso é certíssimo. Então, Olha, para que é que eu preciso? Imagina, se eu fizer double cost averaging, para que é que eu preciso pensar de outra maneira? O que é que me ajuda? Dá mais ansiedade? Menos ansiedade? Não serve nada. É um bocadinho como o Warren Buffett diz em relação ao mercado da bolsa. Ele não sabe o que vai ter amanhã, nem para o ano, não é? Mas eu acho que daqui a 10 anos vai estar melhor. É só isso. Eu acho que nós temos mesmo de conseguir. Temos mesmo de conseguir desligar de tipo emoções, mas se tens um plano e que é para 10 anos ou para 15 anos, tipo, não importa como está agora, tipo, desde que tu fiz na estratégia que passaste inicialmente, tipo, é só seguir. E até também acho todos engraçados, eu não li isto, mas que imagina, um investidor individual, nunca invista no S&P 500 ou noutro índice qualquer, tem retornos piores do que o retorno do índice nos anos em que investiu. Porquê? Porque não faz CA, porque tipo, está a cair muito, não vou comprar, estou com medo, não sei o quê. Ou seja, exatamente, ou então é isto, bombar, bora comprar, bora investir mais, não sei o quê. agora é cedo. Ou seja, se tu fores atrás das emoções, acabas por estar a fazer precisamente o contrário do que te traria melhores resultados. Claro, sim, concordo plenamente, nada a acrescentar. Sim, é isso mesmo. acho que sim. Ouviste Olha, o que é queria que só eu disse, partilhar não? contigo, desculpa lá, Ruben, Ok. o que eu estava a dizer, do ano passado para este ano, tipo, aqueles 6 meses, digamos assim, de maluqueira, resultou num crescimento de 332,94%. Espetáculo. 5 estrelas. Não é que eu gosto nisso. 5 estrelas. E a média geral mensal foi 443% de crescimento. Boa. Boa, 5 estrelas. Muito fixe. Incrível. Muito fixe Muito bem, mesmo. parabéns.
Agora, meus queridos, estamos aqui a falar de investimentos, estamos aqui a falar de 2023, estamos aqui a falar de investir em nós e tudo mais, mas para quem não sabe, o podcasting também investe em nós, tá bom? Portanto, o que é que nós dizemos para 2023 aqui do podcast? E eu já sei a resposta do Homem em Finanças, pelo menos ele deu-nos esta resposta no ano passado, se calhar pode ter mudado, mas eu vou colocar também o Ruben neste momento. Vocês investem em plataformas sustentáveis, cujos investimentos, cujos projetos tendem a melhorar o mundo, sim ou não? Dito dessa forma. Não, tudo que eu invisto melhora o mundo, pode não melhorar o ambiente. Pois é. Olha a Greta e a caixa de pizza. How dare you? Não, o que nós estamos a falar então é se vocês investem ou conhecem a GoParity, uma plataforma de investimentos sustentáveis e que permite então, já que estamos a falar de investimentos e rentabilidades e tudo mais, permite com uma média de juros de 6% investir em projetos sustentáveis, como é o caso de startups, como é o caso do projeto Ruben, imaginemos, não está lá dentro, mas podia estar, ok? De empresas que querem de alguma forma se otimizar, de empresas que querem de alguma forma se tornar mais sustentáveis. E utilizando o código Chuveiro 5, o pessoal que se inscrever tem direito a 5 euros gratuitos. Pode mudar a vossa vida. É isso. Eu também agora aqui a ver isso ficou fixe. Aparece em cima uma parceria remunerada com o GoParity. Exatamente. Eu vou deixar Muito aqui bem. só o comentário. Se usarem o código Chuveiro 5, então dá 5 euros gratuitos e que aqui o Ruben vai patrocinar do lado dele. O Ruben Sabe o- nem ouviu, que eu acho que o Ruben está com dificuldade. Não, estou a ouvir, mas eu ouvi um bocado mal, mas só uma pergunta. A GoParity, eles basicamente dá para listar uma empresa nossa lá e depois é para isso? Sim. Não, Para é investimento? Ou... empréstimos. empréstimos, ok. É crowdfunding, então. Uhum. Ok. Sustentável. Sustentável, exato. O dinheiro é... Não, eu vou me calar. Estão aqui a falar, tem uma questão que diz, tem negócios que melhoram o mundo. Estão a falar de carbon credits, por exemplo. Os carbon credits são uma piada que não melhora o mundo. Isso é todo um negócio com mais especulação que sei lá o que é. Uhum. Se melhora o mundo ou não, aí já é outra história. Uhum. Eu, A sinceramente, ideia é essa. eu nem conheço. Sinceramente, eu nem conheço. Não. Não. Imagina, é uma mercadoria como qualquer outra, salvo seja, não é? É como se fosse uma mercadoria. Imagina, a Tesla faz muito dinheiro com os carbon credits. Pois, é isso, certo. Muito. Mas sinceramente não. Eu não Imagina, invisto na tipo, Tesla, por isso não cheguei a pesquisar. Imagina, cada empresa, cada indústria tem tipo um valor de emissões que pode, tipo, um número que pode emitir. Imagina que eu emito menos do que as que posso. Então posso-te vender a ti que estás a emitir a mais esses créditos. Ok. Ou imagina, tipo, posso comprar toneladas de CO2 evitadas, tipo, comprando um bocadinho de floresta para neutralizar o meu produto. É tipo cenas assim. Ok. Não desconhecia Tesla- completamente. Eu ia só dizer que a Tesla houve muitos trimestres, bem, uns 2 ou 3, que tiveram lucro positivo só por causa dos créditos. Certo. É verdade. E então, pronto. E verdade. houve muita gente a comentar isso e depois foi graças a isso que conseguiram entrar para o S&P 500, por exemplo, e Yeah. então, pronto, apanharam um monte de trade na altura por causa disso. Mas pronto. Ok. Tem aqui uma questão então em colocaram que é, para quem não conhece nada de investimentos, deve começar por onde? É Claro. ler os livros dos mentores, não é? Tipo, Os mais simples. Porque imaginem, Certo. se vão pesquisar, vão pegar num livro sobre investimento em ativos altamente técnico, ou em 2 páginas, desmotivam e nunca mais tocam naquilo na vida. uhum. Portanto, as coisas mais simples, sei lá, por exemplo, a autobiografia do Warren Buffett é bom. É bom, é aquela da Bola de Neve. Não é autobiografia, mas é a biografia autorizada. Acho que é bom para perceber como é que o Warren Buffett pensa. E depois, calhar, passar por uma coisa mais complexa, mas começar por uma coisa mais leve, mais de género. Começar numa telenovela. Sim. Aliás, até há uma cena interessante a falando disso. Para quem gosta mais de séries e tudo mais, há um filme no Netflix que eu vi recentemente
e acho que também viste Fire, se não me engano, tu partilhaste sobre isso. Tem a ver sobre a história, não é a história de dinheiro, mas como gerir o dinheiro e tudo mais. E eles pegam diferentes casos de pessoal, por exemplo, um caso específico com alguém com dívidas, um caso específico de alguém que vai morar sozinho, um caso específico de alguém que vive com uma família e tudo mais. E como é que eles, de certa forma, podem ou devem, digamos assim, se começar a organizar financeiramente. E é sempre algumas dicas interessantes. Agora, acho que nada disso bate um bom livro que fala sobre dinheiro. Nada disso bate as noções básicas que nós achamos básico, mas por ser tão básico nem ligamos. E acho que é um ponto principal olha, comprem 3 livros. Tem o Homem Finanças que lançou agora tem o Pai Rico, Pai Pobre, tem o Homem Mais Rico da Babilónia, que eu até prefiro, e que é um livro que se lê em 6 horas e que tem conhecimentos tipo a pontapés. E depois pronto, depois perdem alguns dias a ver canais de YouTube, no meu caso, perdem mais alguns dias a ver o blog da Fire e a fazer as vossas estatísticas, e assim que tiverem todos profissionais, entram no Wall Street e começam a acompanhar o vosso portfólio. O que é que lhe pareceu isto aqui? Está top. 2024, 2023 está resolvido. Olha, só uma última questão, está bem, antes de irmos embora, que é o seguinte... Qual é a vossa opinião relativamente aos certificados de aforro? Olha, eu estava a ver aqui uma notícia, fiquei chocada. Em média, nos primeiros 9 meses de 2022, ou seja, de janeiro a setembro, ou seja, aquele dado nem sequer tem o último trimestre, que deve ter sido onde ainda disparou mais, os portugueses investiram mais de 20 milhões de euros por dia em certificados de aforro. Vá lá que não foi a raspadinha. Estava ainda a pensar que era... Não, se calhar não tenho esse dado, mas se calhar é maior, não sei. A raspadinha ainda é maior. Pois, deve ser maior, sim. Mas tipo, imagina, isto aqui passou de ter uma taxa de 1% para ter uma taxa de 3%, e de repente está tudo maluco com os certificados. Sempre foi o ativo preferido dos portugueses, não é? Sim, mas agora tipo está assim uma coisa louca. Depois também os CTT fizeram... Olha, desculpa só uma coisinha. Tu disseste 20 milhões por mês? Por dia. Por dia, pronto. Isto em 2020, eu aproveitei para ver aqui, Portugal gastava cerca de 5 milhões de euros por dia em raspadinhas. Ok, pronto. Vá lá. Que é uma coisa doida. Os estatísticos chamam as raspadinhas o imposto dos burros. Aliás, olha, correção. Tem aqui uma notícia que em setembro de 2021, portugueses gastam mais de 22 milhões por dia em apostas online. Boa. Mas a aposta online pode ser diferente. Há pessoas que exploram vantagens estatísticas, não é? Mas no caso da raspadinha não tens 0 vantagem estatística a teu favor, não é? Por isso é que o pessoal formado em estatística diz que é o imposto dos burros. É preciso não perceber nada de estatística para investir em raspadinhas, ou seja, não é? O número a milhões, não é? Temos, é mais provável serem atingidos por um raio 2 vezes do que ganhar o Euro Milhões uma. Certo? Desde que não seja na mesma perna. Sem dúvida. Meus queridos, vamos terminar só, digamos assim, uma última mensagem para quem nos está a ouvir. Um cada um. Homem Finanças. Começo eu? Força. Estás em cima. Para mim estás em cima, portanto. A mensagem é que eu espero que, para quem não investiu ainda até agora, que 2023 seja o ano em que começa a investir, porque o que custa é começar. Ruben. Só tenho a dizer, dia 18 de fevereiro. Guardem essa data no calendário. Está quase. É lá. Está Parece quase aquela coisa. Parece aquela coisa, dia 18 anda à roda, depois vamos. Save the date. Guardem essa aqui, data. Se calhar, dia 18 de fevereiro. Se calhar o podcast só vai sair para essa altura. Por isso, até calhar bem. É para lembrar depois. Exatamente. Sim, tem de ser antes, mas voltamos a lembrar nessa altura. Exatamente. Tu, minha querida. Até para a semana.
Não, é daqui. Nós Daqui a estamos 2 sempre ou 3 aqui. semanas. Não, é isso, é assim, eu acho que lá está, o que custa é começar, depois de começar uma pessoa está à procura de mais dinheirinho para conseguir investir mais todos os meses, que também é bom, ou seja, porque também te força a ser mais criativo e arranjar forma quando tipo, deixas de ter aquele limite de só ganho isto, não consigo investir mais, não consigo ganhar mais, tipo, esquece, isso deixa de existir, porque começas a pensar fora da caixa para ganhar mais, por isso, esse é o primeiro passo. E eu digo, procurem os melhores, juntem-se aos melhores. Eu só dizia Mas isso. isso é nós. É isso mesmo. Ok, meus queridos, obrigado pela vossa participação, foi muito... Desculpa. Incrível. Força, diz Eu Rubem. ia dizer, juntem-se a nós no dia 18. Vai acontecer. Está com o É convite. isso. Bom, beijinhos, abraços para quem nos assistiu, obrigado por terem estado desse lado. Este foi um podcast patrocinado pela GoParity, investimentos inteligentes e sustentáveis. Utilizem o código Chuveiros 5. Adeus! Tchau, tchau.